Olá, eu sou Juremeira Nicole, de Mestra Benedita, Mãe Nicole de Oiá. Sou dirigente do Espaço Morada de Iabá, Catimbó, Jurema Preta, situado em Santana do Parnaíba, São Paulo. Bom, pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do fundamento do batismo na Umbanda e da camarinha. Vamos lá. O batismo na Umbanda, de acordo com a vertente da minha casa, com as regras e a ritualística implantada pela Cabocla Jurema Preta, que é a mentora da minha casa, no batizado, você começa o seu segundo ciclo dentro da casa, a qual o seu primeiro, ele é o amaci. O amaci é um banho de ervas, a qual eu vou fazer um outro vídeo explicativo sobre ele, para que seja a sua apresentação ao sagrado, a sua primeira apresentação, seu primeiro contato com as ervas sagradas e com as energias de ritualística da casa. Agora, o batizado, ele já é o seu segundo vínculo para com todos daquela egrégora. Você vai ser um filho a qual vai ter mais um responsável pela sua caminhada espiritual. Porém, dentro da nossa família, a Cabocla Jurema Preta, ela implantou que nós temos um casal de padrinhos. E esse casal de padrinhos, ele é feito por um médium da casa mais velho do que você, que preferivelmente já tenha dado as suas obrigações para que ele possa ter conhecimento para poder te instruir para além dos seus sacerdotes e dos seus cargos da sua casa, uma entidade. Então, se eu fui escolhida, além de mãe, fui escolhida para ser a madrinha do filho, ele pode escolher uma entidade de um outro filho que também já obrigacionou, ou de um outro cargo, assim tendo uma pessoa, né, um médium carnal e um padrinho espiritual. Isso é feito também ao contrário, se fosse um pai da casa, seria escolhido uma entidade feminina na casa. E o que é o batizado? O batizado é um vínculo que você cria, é um elo a qual representativamente ali aquele guia estará te auxiliando, que não faz parte da sua corrente mediúnica, mas que você escolheu para que ele também te orientasse, também te doutrinasse, que você pudesse escutá-lo e que você procurasse a ele para tomar as suas decisões importantes e também para que ele auxilie a desenvolver os seus guias que estão por vir. O papel do seu padrinho carnal é estar presente nas suas obrigações, estar auxiliando os seus sacerdotes no seu desenvolvimento e também toda a coroa mediúnica desse padrinho carnal acaba te apadrinhando também e você ganha, além dos seus guias, os guias do seu padrinho com um carinho, com uma missão espiritual de que aquele filho cuida de você e as suas entidades também têm o direito de chamar as suas entidades, tornando um laço familiar barra e espiritual, que é importante em toda casa de santo. A gente precisa prestar bem atenção, porque a conotação de padrinho e de madrinha dentro de uma casa espiritual, ela não tem o mesmo significado de outras religiões e ela também não tem somente, né, não é o mesmo, mas somente o mesmo significado de um padrinho e uma madrinha, que nós às vezes chamamos, mas não faz parte de nenhuma ritualística sagrada. O padrinho e a madrinha dentro de um terreiro de umbanda, eles são obrigatoriamente aqueles que vão te nortear até mesmo enquanto você está num processo de sair da sua casa, procurar uma outra casa, para que você consiga se encontrar. Ele também pode continuar cuidando de você, zelando de você, cuidando da sua espiritualidade, e ele também é incumbido de ir com você visitar algumas casas para que você tenha um novo início. Tendo em vista que nenhuma das pessoas que entram dentro de um terreiro, elas são presas, elas podem começar a sua vida espiritual onde elas quiserem e encerrar também ciclos. Mas a gente precisa ser
muito criterioso com uma questão. Existem pessoas que já chegam com outros padrinhos de outras casas. Padrinho e madrinha no batizado, a gente renova batizado dentro da Umbanda. Mas a gente precisa também compreender que o sentido de padrinho e madrinha é para a vida toda. A cada casa que eu participar, a cada terreiro que eu for parte, eu vou fazer um novo batizado, eu vou escolher uma nova madrinha, um novo padrinho. Quantas pessoas terão e quantos padrinhos existirão na cabeça e na vida daquela pessoa? É um pouco complicado, tendo em vista que hoje em dia é muito difícil uma pessoa estar numa casa por mais de 5, 6, 10 anos. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso também. A nossa escolha ela não deve ser somente por afinidade, ela tem que ser espiritual. Uma escolha espiritual. Não pode ser pela vaidade. Quando era a minha vez, quando foi comigo, minha mais velha me explicou que o meu padrinho, a minha madrinha, ele deveria ser uma pessoa a qual eu me espelhasse. O médium que eu gostaria de ser quando eu crescesse. E eu não tenho outra madrinha carnal a não ser, desculpa, a outra madrinha espiritual dentro do âmbito de Umbanda a não ser a minha, a que me fez a minha camarinha, que estava presente para comigo, ela ainda é viva, e ela é uma sacerdotisa, uma pessoa que é de boa índole, uma verdadeira mãe para os seus filhos, e é assim para com quem eu me espelhei. Então, o batizado ele tem um sentido muito grande na vida das pessoas, dentro da religião de Umbanda. Ele é o segundo marco dentro de uma caminhada grande chamada-se desenvolvimento mediúnico. E dentro dessas obrigações, existem várias camadas, vários processos, e o último deles chama-se Camarinha de Umbanda. Lembrando que esses fundamentos servem à minha doutrina, a doutrina da Cabocla Jurema Preta, que é a mentora da minha casa. Mas a Camarinha de Umbanda, ela nada mais é do que uma obrigação dentro da Umbanda, a qual o médium passa por um breve recolhimento, em que ele vai fortificar a sua linha mediúnica, ele vai fortificar o seu vínculo com com as suas entidades, com a sua espiritualidade, ele vai descer em terra todas as suas linhas, todas elas vão receber oferendas, os seus padrinhos estarão presentes, os cargos da casa estarão presentes, todos os filhos estarão presentes dentro da nossa casa. O médium, ele recebe ali as quartinhas que são relacionadas aos seus falangeiros de orixá, que são aqueles que vão cuidar da sua vida espiritual junto com o guia-chefe, que é o mentor de toda a sua corrente mediúnica. Ele vai receber os assentamentos dos seus exus, das suas pombogiras, juntamente com as suas quartinhas, vai receber tudo que compete a um médium pronto dentro da nossa casa, que são fundamentos mais fechados, que a pessoa, quando ela passa, ela é filha da casa, ela vai acabar tendo acesso a essas informações. Mas o filho, ele é um filho dito para a sociedade ali, um bandista, como filho pronto. Ele já tem todas as suas linhas desenvolvidas com ponto riscado, ponto cantado, ponto de chegada, ponto de subida. Ele já tem um trabalho feito dentro da egrégora daquela casa, atendendo não só as pessoas de dentro da roda, mas as pessoas de fora também. Tem um conhecimento e uma forma de tratamento para com os fundamentos da casa, de auxiliar os seus mais velhos, para que ele possa, então, ser tido como um filho pronto. Um filho pronto é um filho que ele já tem domínio total da sua espiritualidade, podendo, então, ser encaminhado, se assim a espiritualidade quiser e pedir, para algum tipo de responsabilidade maior na casa, como um cargo, ou sendo e permanecendo um filho pronto, um filho aprontado dentro da roda. Isso é o que nós chamamos de camarinha de Umbanda. Tem o dia da festa, o dia do recolhimento, nós fazemos uma apresentação para a família espiritual, para as entidades também estarem naquele momento, festejando e encerrando mais um ciclo da vida daquele médium. Muito obrigado e até a próxima.